Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos no final do ano, né? Já faltando alguns dias para acabar o ano. E muitas vezes nós fazemos aquela promessa: Senhor, o ano que vem, começar 2025, 2024, 2023, vai ser diferente. Eu vou fazer isso e aquilo, eu vou emagrecer. Eu fiz um projeto de emagrecer 15 quilos, falta 20 só para emagrecer. E nós sempre fazemos promessa: vamos conseguir, vamos fazer, vamos lutar. Ano que vem vai ser o ano da vitória, o ano da promessa. E muitas vezes nós nos perdemos nas nossas próprias convicções, nos nossos próprios projetos, né? E no nosso próprio caminhar. Aí, diante disso, eu pedi, Senhor, que esse ano que vai entrar agora vai ser um ano diferente, que nós venhamos conseguir, no mínimo, agradar ao Senhor, né? Porque nós esquecemos que nós planteamos aqui nessa terra, mas esquecemos que o nosso lugar não é aqui. Amém? E a nossa casinha lá no céu, onde vai ser, como que está o terreno lá? Como que está a nossa casa, o nosso projeto de vida eterna, né? E muitas vezes nós esquecemos disso, porque o mundo tem a oferecer tantas coisas que acaba nos tirando do nosso foco, que é o Senhor Jesus. Amém? E diante disso eu queria abrir em Êxodo capítulo 14, no verso 31. Êxodo 14, 31. Glória a Deus. Vamos lá. Êxodo 14, 31. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Vamos lá de novo. E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés. Amém. Só até aqui. Aqui a gente sabe muito bem a história do povo saindo do Egito. Nós vimos os grandes milagres, ouvimos falar dos grandes milagres que o Senhor fez naquela época. As pragas, o Senhor aparecendo para Moisés, a cobra ali se transformando no cajado, o cajado se transformando em cobra, e Deus sempre mostrando quem Ele era. E Moisés falou: Senhor, quando o povo perguntar, quando o faraó perguntar, o que eu falo? Fala que o grande eu sou te enviou. E realmente, Deus tinha enviado Moisés para libertar o povo do Egito. Faraó ali, ele estava já, não sabia mais o que fazer, porque o povo de Israel crescia grandemente ali no Egito. Já estava em grande número. E ali eles eram prósperos, Deus abençoava a vida deles. E Faraó já não sabia mais o que fazer. Falou: vamos apertar mais o povo. Vamos apertar mais o povo, assim eles param de ter filho, param de crescer. E foi apertando, até que o povo começou a clamar ao Senhor. E o Senhor enviou Moisés para libertar o povo do Egito. E muitas vezes nós clamamos ao Senhor, nós buscamos uma solução para o Senhor, nós oramos, nós vemos os grandes milagres que o Senhor fez e faz ao nosso redor. E nesses momentos nós acreditamos no Senhor, como aqui no versículo 14, no 31 que eu acabei de ler, né? E Israel viu a grande obra que o Senhor fez sobre os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e no seu servo Moisés.
Aqui nessa passagem eles tinham acabado de atravessar o Mar Vermelho. Imagina você, eu vou ver aqui o Rio Grande aqui. Imagina você estar à beira do Rio Grande e Deus fala, ó, abre, e o Rio Grande se abre, né? É enorme para atravessar esse rio. E ele se abre ali, e você passa no meio dele a seco, e de repente os inimigos estão vindo atrás, e o mar se fecha ali e toma todos os inimigos. Imagina você ver isso. Qual que é a situação, qual que é o sentimento que você ia ter naquele momento? Eu ia ficar maravilhado. E foi o que esse povo fez. Eles acabaram de atravessar o Mar Vermelho e eles ficaram extasiados com o poder de Deus. Por isso que eu li esse versículo. E no capítulo 15, eles comemoraram com Moisés e Miriam. No capítulo 15 fala, então Moisés e os filhos de Israel cantaram este cântico ao Senhor e falaram dizendo, cantarei ao Senhor porque ele triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seus cavaleiros. O Senhor é a minha força, o meu cântico, ele tomou a minha salvação, ele é meu Deus e prepararei para ele uma habitação, Deus de meu Pai, eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Lançou no mar as carruagens de Faraó, seu exército, seus capitões. Então o povo ali ficaram extasiados com o poder de Deus. Amém? Acredito que qualquer um aqui que está aqui nesta noite ia ficar na mesma situação. Fala, meu Deus, que coisa louca, você viu? O mar se abriu. E ali eu fiquei, nossa, a gente passou a seco ali, e depois veio o inimigo para matar a gente, e morreram tudo ali. Você ia ficar doido. Diante do poder que Deus tem. E nós, domingo agora, nós tivemos o nosso culto de ação de graça, e nós contamos ali que o Senhor tem feito. Alguns ficaram com vergonha, né? Não contaram. Mas a Maísa fechou com chave de ouro. E nós vemos e nós temos um Deus vivo e um Deus poderoso. Amém? Um Deus que faz, um Deus que desfaz, um Deus que abre porta onde não tem. Nós temos um Deus todo-poderoso. E nós sabemos que Ele pode fazer. Mas o problema não está em Deus, o problema está no ser humano. E nós vamos ver ao decorrer daqui que o povo era um escravo, eles eram escravos no Egito. Eles eram escravos no Egito. Deus libertou esse povo, mas o coração deles não estava liberto, né? E aqui nós vemos no capítulo 15, eles se alegraram porque eles viram o milagre de Deus. E aí, amém, glória a Deus. No capítulo 16, começou as reclamações. Moisés, você tirou a gente do Egito para passar fome aqui no deserto? Quer dizer, eles tinham acabado de vir de um milagre maravilhoso. Alegraram-se no Senhor. Na primeira situação, reclamaram. Antes nós ficássemos lá no Egito, lá tinha carne, lá tinha isso, lá tinha aquilo. Vamos passar fome aqui no deserto? Amém. Moisés foi lá, falou com Deus. E Deus viu a reclamação desse povo e falou, à noite vai ter carne e de manhã vai ter pão. E aconteceu, à noite veio as codornizes, né, que eles falam, e no outro dia veio o maná. E o povo comeu, o povo se alimentou, né? E aí eles viram mais uma vez o grande poder de Deus. Amém? No capítulo 17, não tinha água. O que o povo fez? Reclamou. Moisés, nós saímos do Egito para morrer de sede aqui no deserto? O coração do homem, a dureza do coração do homem, vendo tantos milagres que o Senhor fez, e mesmo assim sempre questionavam o Senhor. E Moisés foi lá, tocou a rocha, a água
começou a fluir da rocha. Se ali beberam. E diante disso, ainda Deus, no capítulo 19, Deus faz uma aliança com esse povo. Vamos ler lá? Capítulo 19, verso 4. Vistes o que fiz aos egípcios e como vos carreguei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim? Agora, portanto, se vós obedeceis a minha voz e guardais o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar, acima de todos os povos, pois a terra é minha. E sereis para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Estas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Olha a aliança que Deus fez com esse povo. O que esse povo tinha que fazer? Agora, portanto, se obedeceis a minha voz e guardai o meu pacto, então sereis o meu tesouro peculiar acima de todos. Era simples, era só obedecer. E nós não conseguimos. É difícil. E sereis para mim um reino de sacerdotes, amados, uma nação santa. Estas são as palavras que falaram aos filhos de Israel. Um reino de sacerdote, uma nação santa. Olha que promessa. Um reino de sacerdote, uma nação santa. Era simples, era só obedecer. Era só ser fiel ao pacto que o Senhor fez com eles. E Moisés jogou diante do povo. E Moisés veio e chamou os anciãos e colocou diante das suas faces todas as palavras que o Senhor lhe ordenara. E o povo lhe respondeu unido e disse: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés retornou ao Senhor com as palavras do povo, e o Senhor disse a Moisés: eis que eu virei em uma densa nuvem para que o povo ouça quando eu falar contigo e creia em ti para sempre. Deus honrando o líder que estava ali. Deus fez uma oferta. O povo, o que o povo falou? Não, tudo que o Senhor falou, assinamos embaixo. Amém? Então nós começamos o ano de 2025 e nós falamos: Senhor, tudo que o Senhor falar, nós assinamos embaixo. E 2025 está aí. E o Senhor só nos pede que nós venhamos obedecer a Ele, venhamos ser fiel a Ele. E muitas vezes nós não conseguimos, assim como esse povo. A gente vai ver mais para frente o que aconteceu com eles. Nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso. Nós vemos isso todos os dias. Eu costumo falar que quando a gente leva um escorregão e quase cai, já é um livramento do Senhor. Nós temos o presidente Lula aí. Vocês viram, ele sofreu um acidente alguns dias atrás, fez um machucado na cabeça. Teve que fazer cirurgia às pressas. Não sei se vocês estão acompanhando a internet aí. Teve que fazer cirurgia às pressas, porque estava um líquido lá, parece que vai ter que fazer outra cirurgia. Então, um simples acidente pode causar a sua morte. Um simples escorregão. E sempre eu falo, eu ando muito de moto, e moto é uma benção. E uma vez eu bati a moto a mais de 100 por hora na pista, indo para São Paulo. Eu bati numa placa. Teve um desvio na pista, e o caminhão que estava vindo na outra mão, ele estava correndo,
ele não conseguiu fazer a curva, comeu faixa, e eu estava de frente com ele, eu resolvi sair da frente dele e bater numa placa. Que acho que é... E graças a Deus, amados, eu não tive um ralado. Eu senti as dores da pancada, mas não tive um ralado. Eu saí com as calças todas rasgadas de lá, porque eu caí, saí rolando, minhas calças rasgou, minha roupa tudo rasgada. E não sofri um arranhão. Amém? Então, pessoas morrem por muito menos. Então, muitas vezes nós esquecemos de agradecer pelos mínimos detalhes. Naquele escorregão, naquele quase acidente. Porque Deus tem guardado o seu povo. Amém? E aqui não era diferente. Deus cuidava, Deus enviava uma nuvem para eles cobrir do sol. Imagina você no deserto, lá no dia, o sol, o calor, passa de 40 graus, o sol muito forte, e vinha uma nuvem e protegia o povo do sol. À noite, a temperatura cai abaixo de 0, vinha uma nuvem de fogo para não deixar o povo passar frio. A Bíblia diz que conforme eles foram vivendo, a roupa crescia junto com eles. Vocês têm uma ideia disso? Vocês têm uma noção? As crianças iam crescendo e a roupa ia crescendo junto. Deus cuidava no mínimos detalhes. Mas qualquer situaçãozinha, o povo errava. No capítulo 20, Deus traz os 10 mandamentos. E se olharmos aqui no versículo 3, vamos no primeiro, no versículo 1. E Deus falou todas essas palavras dizendo: Eu sou o teu Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. No verso 3, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está debaixo da terra, ou que está na água abaixo da terra. Amém? Aí vamos lá. Deus começa a ministrar sobre as leis para Moisés, no capítulo 32. No capítulo 32. Moisés ficou 40 dias e 40 noites lá. E quando o povo viu que Moisés demorava para descer do monte, o povo se reuniu com Arão e lhe disse: Levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão, o sacerdote, ficou ali, e Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas esposas, de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-os a mim. E todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e trouxeram a Arão. E ele recebeu das suas mãos e o formou com um buril. Depois de ter formado em bezerro de fundição, eles o disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E quando Arão ouviu, construiu um altar diante dele, e Arão fez uma proclamação e disse: Amanhã é a festa do Senhor. Só por aqui. Então, vocês leram lá no capítulo 14, versículo 31, que o povo estava com Deus e com Moisés. Amém? Depois, no 19, Deus fez uma aliança com o povo. E o povo assinou embaixo. Moisés estava lá recebendo as leis. No capítulo 32, Moisés ficou 40 dias no monte.
que o povo fez? Irmãos, o povo não aguentou 40 dias. 40 dias. E Deus sempre cuidando. O maná todo dia, as carnes todo dia, a nuvem lá. 40 dias que Moisés ficou no monte, o povo não aguentou. Primeira coisa que eles fizeram, um bezerro de ouro, um ídolo, uma imagem. E muitas vezes nós não fazemos bezerro de ouro, né? Não é isso que nos tira a atenção. Muitas vezes pode ser coisa simples. O nosso emprego, o nosso carro, o dinheiro, a nossa empresa. Há muitos bezerrinhos de ouro que nós cultivamos e nos afasta da presença do Senhor. E muitas vezes o pastor tem cobrado. Se vocês pegarem no YouTube as pregações de uns 6 meses para cá, é tudo a mesma linha. E Deus tem cobrado o seu povo, porque Jesus está voltando. E a igreja está fora do centro da vontade de Deus. A igreja no geral, amém? Está fora da presença do Senhor, está fora. E muitos se enganam. Hoje a internet é um meio de comunicação muito bom, mas também nós vemos o crescimento de tanta heresia no meio do povo cristão. Muita coisa, e muitas vezes o pastor está aqui no centro da vontade, centro da palavra, buscando, orando, se consagrando, tirando tempo para trazer uma palavra. Aí vai falar, não, mas eu ouvi lá o fulano de tal, que, sabe? E muitas vezes o pastor pagando o preço, nós pagamos o preço para estar aqui, para estar buscando, para estar trazendo uma palavra. E muitas pessoas acreditam em heresias de pessoas que nem têm, não sabe de onde veio, de onde surgiu essa pessoa. E você cata essa heresia e guarda para você. E muitos bezerrinhos de ouro têm nos tirado da presença do Senhor. Muitas coisinhas que nós temos visto, feito, que têm nos afastado da presença do Senhor. E nós vemos que essa geração aqui não entrou na terra prometida. Quando Moisés desceu, amados, do monte, Deus já pegou ele lá no monte lá. Amém? E disse o Senhor, verso 7, vai e desce, porque teu povo que tiraste da terra do Egito se corrompeu. Depressa se desviaram do caminho que eu lhes ordenei. Fizeram para si um bezerro de fundição e o adoraram. E lhe fizeram sacrifícios e disseram, estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Moisés estava lá buscando, e Deus enchendo a presença dele, falando, ó, tem as leis, é assim, 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 assim. E Moisés ali se enchendo da presença de Deus, buscando para trazer para o povo, e 40 dias o povo... E o Senhor disse a Moisés, tenho visto esse povo, e eis que é um povo obstinado, por isso agora, deixa-me só, para que minha ira se acenda contra eles, e para que eu os consuma, e farei de ti uma grande nação. E suplicou Moisés, aí Moisés como líder, suplicou Moisés ao Senhor seu Deus, e disse, Senhor, por que tua ira se acende contra o seu povo, que tiraste da terra do Egito, com grande poder e com mão forte? Por que falariam os egípcios, diriam, para mal os tirou, para matá-los nos montes, e para destruí-los da face da terra?
Desvia-te da tua ardente ira e arrependa-se deste mal contra o teu povo. E lembra-te de Abraão, Isaque e Israel, teus servos, aos quais juraste por ti mesmo, e lhe disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e toda esta terra de que falei darei a vossa semente, e eles herdarão para sempre. Moisés intercedendo para o povo, sabendo que o povo estava errado. Diante disso, amados, nós vamos entrar em 2025. Graças a Deus, nós vamos conseguir passar esse mar vermelho. Quantos não conseguiram atravessar? Quantos não conseguiram passar? Quantos não vão chegar lá? Mas nós temos que firmar os nossos pés na rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Estou falando desse povo aqui. Esse povo não herdou a terra prometida. Mas nós vamos chegar lá. Amém? Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Que esse ano de 2025 que está chegando venha ser um ano de mudança. Que após nós passarmos esse mar se abrir e nós atravessarmos ele. Que esse ano de 2025 venha ser um ano de bênção, um ano de busca, um ano de arrependimento, um ano de crescimento espiritual, crescimento ministerial. Quanto tempo você perdeu parado? 2024 está acabando e você não se moveu. A igreja está caminhando, a igreja é um organismo vivo, irmãos. A igreja não fica parada, ela sempre vai continuar andando. E se você perder seu tempo, você vai ficar parado. Esse povo não entrou na terra prometida. Mas nós temos a chance ainda de chegar lá. Não podemos ficar parados. Nós tivemos o culto de ação de graça. Em 2025, em dezembro, o que a gente vai falar? O que a gente vai falar? Amém? Desse povo aqui teve uns remanescentes. Se você quiser acompanhar essa história aqui, continua lendo que vocês vão ver. Aconteceu muita coisa interessante aqui nesse... É que o horário não nos permite. Mas muitos desses que fizeram, eles fizeram esse bezerro, fizeram um culto de adoração a esse bezerro. E quando Moisés desceu do monte, eles estavam numa libertinagem terrível. Porque o diabo ele não é bobo, amados. O diabo vai aproveitar cada momento que você der brecha para ele. E ali do momento que eles abriram a brecha de fazer um ídolo, o diabo já veio com tudo. E aí Moisés desceu, chamou aqueles que estavam fiel ainda ao Senhor e mandou matar a maioria daqueles. E a Bíblia nos conta que morreu mais de 3.000 homens, mulheres e crianças. Amém? Então o pecado sempre vai ter o seu preço. Não imagina que... Não acredite que você vai sair, que nós vamos sair ilesos do pecado. Não vamos. O pecado tem sua consequência. E o único que pode nos perdoar e nos levantar e nos trazer uma nova história, uma nova vida é Cristo. Amém? Não tem outro caminho. Não adianta você tentar por outro caminho que não existe. Alguém aqui já assistiu Fala Que Eu Te Escuto? Da Record? Eu trabalhava à noite e lá, bem lá atrás, não vou falar quanto tempo, eles Fala Que Eu Te Escuto era para tema bíblico, então falava de Bíblia,
da igreja, de Cristo, e as pessoas ligavam e tiravam suas dúvidas ali. E eu trabalhava à noite e eu assistia, eu gostava. E ligou uma mãe de santo, falando, porque vocês falam que só tem um caminho, só tem isso, só tem aquilo. Porque se a gente pegar uma montanha, por qualquer caminho que a gente subir nessa montanha, a gente vai chegar no topo. Aí esse pastor respondeu, não nessa montanha. Nessa montanha aqui você pode tentar de qualquer lado, mas só tem um caminho, que é Jesus Cristo. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não adianta, você pode tentar. Ali deu o exemplo do Monte Everest. O Monte Everest é enorme. Só tem um caminho para chegar lá em cima. E nesse único caminho que tem, alguns morrem no meio dele. Então, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Esse povo aqui, a descendência deles entrou. Se você vem aqui no Salmo 106, tem mais um minutinho. Vamos lá no Salmo 106. O salmista conta como essa história foi. Salmos 106. Vamos lá, vou pular uns pedaços aqui porque é grande. Versículo 7. Nossos pais não entenderam. Salmo 106, 7. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, mas o provocaram no mar Vermelho. Mesmo assim, eles o salvou por causa do seu nome, para que fizesse seu grande poder conhecido. Ele também repreendeu o Mar Vermelho e este o secou. Assim os conduziu através do abismo, como pelo deserto. E ele os salvou daquele que os odiava e o resgatou da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus inimigos. Nenhum só deles sobrou. Então eles creram nas suas palavras e cantaram os seus louvores. E eles logo se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho. Amém? 14. Mas cobiçaram excessivamente no deserto, e tentaram a Deus no deserto. E ele lhes deu o que pediram, mas enviou magreza às suas almas. Eles também invejaram Moisés no acampamento, e Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã, e cobriu a companhia de Abirão. E um fogo se acendeu na sua companhia, e a chama queimou os perversos. E eles fizeram um bezerro em Horebe, e adoraram uma imagem fundida. E assim converteram a sua glória na semelhança de um boi que come grama. Imagina você pegar um Deus tão tremendo, tão poderoso, reduzir ele numa forma de um bezerro que come grama. Por isso que Deus não aceita imagem, amados. Deus não aceita, porque ele é tremendo, ele não cabe num copinho. Nós que diminuímos Deus. E o salmista tirou sarro disso ainda. Esqueceram-se de Deus, o seu Salvador, que fizera grandes coisas no Egito, obras maravilhosas na terra de Cã e as coisas terríveis no Mar Vermelho. Por isso ele disse que os destruiria. Não tivesse Moisés, o seu escolhido, ficado perante ele na brecha, para desviar a sua ira, para não os destruir. Sim, eles desprezaram a terra aprazível, não creram na sua palavra, mas murmuraram nas tendas e não deram os ouvidos à voz do Senhor.
Ô povo duro de coração. Portanto, ele levantou a sua mão contra eles para o derrubar no deserto, para derrubar também a sua semente entre as nações e espalhá-la sobre a terra. E eles também se ajuntaram a Baor e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim eles provocaram a ira com as suas invenções, e a peste desceu sobre eles. Então levantou-se Finéias e executou o juízo, e assim a peste foi contida. E isso lhe foi contado como justiça pelas gerações para sempre. E eles também enfureceram-se junto às águas da contenda, de modo que por causa deles sucedeu o mal a Moisés. Eles encheram tanto a cabeça de Moisés que Moisés feriu a rocha lá e ele foi punido por isso. E o homem que... Imagina, amados. O povo pecando aqui, o homem que ele peitou Deus, no modo de dizer. Deus podia fulminar ele ali, mas não, ele se levantou para pelo menos tentar ali ajudar o povo. E mesmo assim eles foram ingratos. Eu vou parar por aqui, mas se quiser ler. Amém? Mas hoje, queria que você se colocasse de pé. Vamos cantar aquela música de novo.